Eu chamo-me Vítor Mendes, nasci em 64, já foi há uns anos, na Ilha Terceira. Os meus pais também são naturais da Ilha Terceira, mas vivi lá pouco tempo, relativamente pouco tempo, em comparação com a idade que tenho hoje em dia. O meu pai tinha uma profissão em que era solicitado noutras ilhas para fazer, neste caso, a instalação de telefones automáticos, trabalhava nas telecomunicações, e na minha infância andei um pouco por quase todas as ilhas dos Açores, de modo que só sentei mais uns tempos naquela ilha aos 3 anos de idade. Mas depois, aos 5, fui para outra ilha, para o Faial, onde vivi 1 ano e meio. Voltei à Terceira, já com 8 anos vim aqui para a Graciosa, também estive aqui 1 ano letivo, onde fiz a 2ª classe da escola primária, e depois aos 10 fui para Aveiro também 1 ano e tal, onde estava durante o 25 de Abril. O meu pai estava a estar nessa altura na universidade. Mais tarde, já na minha adolescência, voltei à Ilha Terceira mais uns tempos e depois acabei o liceu, ingressei na minha vida profissional, que também foi ligada às telecomunicações. Depois fui fazer a minha formação. E quando regressei, entretanto, fui cumprir o serviço militar obrigatório na altura, e quando regressei comecei também a fazer comissões de serviço aqui e ali, e vim fazer uma comissão de serviço aqui em 88 e ainda cá estou. As coisas são vicissitudes da vida, coisas que acontecem. E o senhor veio em 88 e não saiu mais, aí o senhor ficou... Não saí, ou melhor, eu ainda voltei à Terceira uns meses, mas já fiquei cá com as raízes, e depois em 89 fiquei definitivamente. Não saí mais de cá, passei a viver cá sempre, sim. O ramo que começa é no comércio. Já tinha negócios de família da minha mulher. Também na minha família, da parte paterna, já era uma família de negócios. E pronto, foi juntar o útil ao agradável, e começou-se em 93. Começámos com negócios ligados ao comércio, que depois foi expandindo em várias áreas. Passou, inicialmente foi no vestuário, calçado, depois passou ao comércio de materiais de construção civil, depois foi evoluindo, com 2 estabelecimentos já ligados à construção civil, na área do comércio. Posteriormente, acabámos por adquirir uma empresa de construção civil. E, entretanto, também abrimos o ramo do turismo. Começámos com o turismo náutico, que depois foi complementado com o alojamento. Já em 2008 abrimos o espaço onde nos encontramos, e temos neste momento essas 3 empresas nesses 3 ramos de atividade. Como é a parte da construção civil aqui na Graciosa? Como todas as empresas e todas as áreas, neste caso económicas, é bastante residual, não é? Não temos assim grandes empreendimentos, seja naquilo que for, de grandes volumes. São sempre coisas residuais. No caso das casas que viu, normalmente é habitação própria, com dimensões também bastante limitadas. Não se faz aqui na Graciosa grandes palácios. Tem muitas empresas relativamente pequenas, mesmo à dimensão da ilha, que se ocupam mais do tipo de construção de habitação própria. E depois já há 2 empresas, 3 empresas que se dedicam mais a obras um pouco maiores, incluindo obras públicas, mas é sempre residual, não é? E é uma construção com uma formatação, tem sido até agora bastante única, não se diverge muito no tipo de construção, no tipo de arquitetura, se bem que agora, mais recentemente, nos últimos 2, 3 anos, já se começa a ter uma arquitetura um pouco mais moderna, porque era muito conservadora. A construção civil era muito conservadora em termos de arquitetura. Tem sido. E existe algum padrão na ilha para isso? Assim, ou seja, existe uma determinação de que só pode construir desse jeito e isso tem que ser aberto, ou são as pessoas mesmo? O plano diretor municipal tem alguns constrangimentos, mas é bastante aberto. Tem a ver um pouco com a construção tradicional dos Açores, em particular aqui da Graciosa, porque as casas típicas que obedecem ao padrão, que se der uma volta para a ilha, acabam por identificá-lo. E, de um modo geral, a construção
baseou-se nesse padrão, com algumas variantes para ir dando um toque de modernidade, mas continua a ter esse toque. E como disse, só mais recentemente é que já se começa a ver alguma construção com arquitetura mais com linhas retas, com lajes, linhas planas, coberturas planas. Há pouco tempo para cá é que se começa a ver esse tipo de construção. Maioritariamente são residentes da ilha. Há algumas construções realmente de pessoas que emigraram, que até adquiriram outras capacidade financeira, que fazem uma segunda casa aqui, mas são poucas, principalmente construções novas. Reabilitações, há algumas sim, ou que eram de família, ou que acabaram por adquirir posteriormente, e que quiseram ter uma casa aqui na sua ilha onde nasceram, mas de modo geral são construções de residentes na Graciosa. E essas construções que foram sendo remodeladas para alojamento local, para hotel, isso também é novo, relativamente novo? Sim, claro. Principalmente o alojamento local é muito recente, tem uma década, se tanto, aqui na ilha pelo menos a ter algum desenvolvimento. Mas, no modo geral, são construções reabilitadas. Eram pré-existentes, incluindo esta, e os que eu conheço, a maior parte, a grande maioria mesmo, são reabilitações de prédios já existentes, que são adaptados para fins de alojamento. Este espaço tem a ver com a construção de um porto de pescas que se encontra aqui atrás de mim, lá ao fundo, em que a Graciosa não tinha nenhuma infraestrutura que pudesse ser utilizada como marina, como porto de recreio, para embarcações de recreio, neste caso particular, embarcações marítimo-turísticas, que nós já tínhamos desde 1994, já estávamos ligados a essa atividade, e não tínhamos condições. Então, quando foi dada o início desta obra, portanto, convencemos que realmente ia avançar um porto com algumas condições de abrigo melhor do que o que tínhamos, comecei a procurar um espaço junto aqui a esse porto para fazer realmente um empreendimento de alojamento, porque a ilha não tinha hotel na altura, tinha apenas 2 residenciais relativamente pequenas, e nós queríamos diferenciar um pouco a oferta e também subir um pouco o patamar na qualidade da oferta. E pronto, em 2003 adquirimos este imóvel, que era quase uma ruína, foi todo reconstruído, reabilitado, e em 2008 que fizemos a abertura dele. Entretanto, abriu o Hotel da Graciosa, que alterou um pouco o panorama da oferta de alojamento, mas houve uma adaptação e não teve problema. Nos últimos anos, sim, houve um grande crescimento de alojamento local e outros tipos de alojamento turístico, mas essencialmente o alojamento local. E pronto, convivemos aqui todos muito bem, porque isto também não é um mercado com a dimensão por aí além. É sempre residual, como todo o resto que já falei. Faz-se aquilo que se consegue fazer, também com as condições que temos, quer de transportes, quer outras que são inerentes ao turismo, como a restauração, como a própria animação turística. Com o que existe, com o pouco que se vai desenvolvendo lentamente, vai-se fazendo o investimento em paralelo. O turismo marítimo teve um crescimento por vários fatores. Quando eu comecei, como reportei em 94, o turismo marítimo, nós não tínhamos transporte marítimo de passageiros nesta ilha. E havia muita procura em quem tinha embarcações de recreio. As pessoas queriam se deslocar e diziam, não podes levar a esta ilha ou àquela ilha, ou por outra razão qualquer, às vezes até mesmo de saúde ou familiares, levar àquela ilha. E as pessoas que tinham essa capacidade, tinham essas embarcações de recreio, eram solicitadas e acabavam, consoante as condições que tinham, de fazer isso. Então, eu, como também era um entusiasta dessa área, registrei a embarcação em marítimo-turística e passei a fazer, com uma empresa constituída, esse tipo de serviço. Entretanto, já nos anos 2000, foi quando começou o serviço de ferries aqui nos Açores, de transporte interilhas, sazonalmente, que era no verão, de junho até setembro. A Graciosa passou a ser servida com transporte marítimo de passageiros. E a partir daí houve um decréscimo na procura, outra vez, natural, da marítimo-turística, do que era marítimo-turística. Mas, entretanto, também se foi desenvolvendo, foi crescendo um pouco o turismo e a procura por passeios turísticos do género de volta à ilha,
principalmente imigrantes que eram de cá, já não havia muitos anos, quiseram aproveitar, convidavam os familiares e dar uns passeios em volta da ilha e outro tipo, não observação de cetáceos, nunca foi, embora nós tivemos durante 3 épocas, 3 vezes 5 anos, portanto cerca de 15 anos, esse licenciamento, mas nunca o fizemos porque não havia essa procura, outras ilhas estão mais especializadas nisso. E nós hoje também fazemos um mergulho, a ilha tem alguns potenciais para isso, mas essencialmente hoje em dia são passeios turísticos mesmo, já não se faz tanto, também há muito mais empresas que se foram criando, outras do exterior da ilha que estão a aproveitar esse nicho de mercado, também algumas estão melhor preparadas em termos logísticos para fazer esse tipo de serviço de viagens interilhas, viagens turísticas interilhas, e nós estamos a abrandar um pouco nessa área. Também, desde que houve a pandemia, os ferries pararam de servir aqui os Açores. Esta ilha não tem transportes marítimos de passageiros, senão mesmo no verão, com embarcações que servem durante o ano todo o grupo central, o Triângulo, e vêm cá, mas tem menos capacidade. Mas também há menos procura por causa da pandemia. Vamos ver este ano o que é que vai acontecer. Provavelmente não vai ser um ano exemplar, vai ser um ano para fazermos um cálculo de investimento, pelo menos a curto e médio prazo, ver também a conjuntura com o conflito que existe a leste, ver o que é que vai acontecer. Vai ser um ano atípico, pode haver, penso que vai haver picos de procura, mas não vai ser um ano que vai servir de marcador para investimentos futuros. Penso que não vai ser ainda este ano. A ver, vamos, o que é que vai acontecer. A biosfera, mesmo a nível de Açores, mas no caso da Graciosa, não tem o impacto que devia ter, é um facto. Há a publicidade, há a levar esse nome longe, mas não se sente o retorno disso por enquanto. Haverão mecanismos de fazer isso ecoar mais longe. Também os mercados que fornecem turistas aqui à ilha, principalmente europeus, portugueses, europeus, são os principais, não está muito estimulado, penso eu, em termos de divulgação. Existe muito investimento de várias ordens na divulgação turística dos Açores, também evidentemente na Ilha Graciosa, mas, como sabemos, as ilhas maiores têm sempre mais projeção. E as ilhas pequenas, mesmo tendo mais alguma vantagem comparativa, o eco é muito menor, tem menos eco, claro, tem menos feedback depois, e ainda não se nota muito essa vantagem que tem, que é pertencer às ilhas da biosfera. Ainda não se nota no feedback, no turismo principalmente. O turismo atualmente é de curta duração, em média, 2-3 dias, que já é bom, porque também as pessoas não têm muita possibilidade de ir e vir no mesmo dia. O que é bom para nós, como acontece noutras ilhas, não traz grande vantagem, principalmente no alojamento, depois deixa de ter expressão. Não, as pessoas ficam aqui 2-3 dias, algumas uma semana, mas não é a regra é um pouco menos de tempo. E claro, a ilha, como não tem uma massa crítica no turismo para oferecer, como animação turística, a ilha também é pequena e tem alguns pontos de interesse, mas são reduzidos. Também os outros setores à volta do turismo não estão desenvolvidos, como principalmente a restauração. A restauração na ilha é realmente um dos nossos calcanhares daquilo no que diz respeito ao turismo. Não temos uma restauração com gastronomia típica, que esteja mais vocacionada para a gastronomia típica da ilha, porque realmente durante o inverno depois são os graciosenses essencialmente que iriam lá. E claro, não faz tanto sentido, mas só poderá desenvolver aqui a restauração quando houver mais turismo, quando houver um mercado que comece a estimular mais o investimento na restauração. Esse é um dos principais fatores. Outros são os transportes. Se bem que os transportes aéreos, a ilha neste momento está bem servida, é um facto, está bem servida, temos muita regularidade de transportes, mas no verão, que é a época por excelência do turismo, não temos os transportes marítimos como tivemos quando tinham os ferries antes da pandemia. Isso, neste momento, traz um constrangimento à ilha. Se bem que há a procura evidente dos transportes marítimos, dos transportes aéreos, mas os transportes marítimos fazem com que as pessoas depois de chegarem cá circulem muito aqui, principalmente no grupo central, muitos estrangeiros, principalmente, que acabam por via marítima se deslocar interilhas, e aqui está um pouco condicionado, neste momento está. E com relação à reserva da biosfera, o que o senhor acha que precisaria ser feito para que isso fosse
gerasse de fato uma mais-valia para as pessoas da Graciosa. Como tudo deve ser publicitado nos meios onde tem mais impacto, não é? Estar a publicitar uma coisa num meio que não está tão sensibilizado para isso não tem o mesmo resultado que se for num meio onde a sociedade, as pessoas têm mais um estímulo a esse tipo de situações, diz-lhe mais alguma coisa. Quando chegar a esses mercados, provavelmente vamos ter um retorno melhor. Essa divulgação não me parece que esteja a ser feita virada mesmo para os mercados mais sensíveis para isso. Alguns mercados europeus estão sensíveis, nós sabemos disso, mas quando se vai a feiras de turismo, vai-se a feiras mais generalistas, não tanto viradas para esse tipo de assuntos do ambiente, que também existem, e aí sim existem mercados mais específicos e que diz mais às pessoas que lá vão e que depois estimulam mais a procura também para esses destinos. Ainda não foi, penso eu, não tive ainda evidências que tenha havido muita projeção nesse mercado. É um mercado mais generalista do turismo, que eventualmente haverão nichos de pessoas que estão mais sensíveis e que preferem procurar destinos que ambientalmente estejam mais certificados, mais evoluídos, que digam mais alguma coisa, mas é generalista, não, é mais virado sempre para o turismo generalista, que não é bem a vocação, a meu ver, dos Açores em geral e principalmente das ilhas mais pequenas, não é? As ilhas mais pequenas terão que ter uma estratégia de turismo integrada, mas mais viradas para a natureza, evidentemente, sim. Essa é a minha opinião sobre isso. E com relação à marca da Biosfera Açores, isso foi para o turismo? Isso trouxe algum benefício para o turismo? Internamente, a divulgação que tem sido feita pela tutela, que tutela essa marca, tem feito uma boa divulgação interna com as empresas, no caso aqui da ilha, para que façam o seu papel também na divulgação e utilizem a marca. Esse papel está feito e bem feito. Não se pode exigir muito mais do que isso. A questão é mesmo na projeção posterior. No que diz respeito à ilha, sim. As empresas que quiserem aderir e que devem, evidentemente, aderir, são apoiadas e devem-no fazer, e a maior parte até tem feito, aquelas que estão mais ligadas aos setores em que diz respeito, não é? A questão é mesmo a projeção no exterior. Essa é que ainda não chegou, pelo menos de maneira que se note os resultados, que haja retorno. As ilhas maiores, pronto, como não estão ligadas à biosfera e fazem toda a sua propaganda turística generalista, pronto, não tem eco e nós acabamos de ser um pouco abafados por isso. Esperemos que as coisas mudem muito brevemente. E o que o senhor pensa do futuro da Graciosa? O futuro da Graciosa, neste momento, como o futuro de qualquer coisa neste planeta, está um bocado condicionado à conjuntura que falei há pouco. Neste momento da guerra, tudo o que são investidores estão retraídos, desde o mais pequenino, que investe 1 cêntimo, até o que investe milhares de milhões. Claro que se fazem sempre negócios, mas daquilo que era o paradigma antes da pandemia e o que é agora, no quais pós-pandemia, mas com mais este argumento de investimento, é muito difícil termos uma perspectiva clara do que é que vai acontecer. No entanto, se as coisas não derem para muito torto, se não descambarem, como se diz no português, é provável, no nosso caso, no caso da Ilha Graciosa, no caso das ilhas mais pequenas, as ilhas que estão mais selvagens, que não têm tanto desenvolvimento de betão como têm as maiores, é provável que haja um incremento no turismo de qualidade, turismo de natureza, turismo para quem procura mesmo a natureza e não o sol, a praia, o chamado farniente, não é? Que não é o caso destas ilhas pequenas, porque há muito para andar, há trilhos, são ilhas mais agrestes, que o turista tem que exigir mais de si próprio, não é tão descansar e relaxar, é também na natureza, mas exige mais fisicamente alguma coisa do turista que se cá desloca. E eu penso que a Graciosa, em particular, claro, em paralelo com outras que também têm os seus fortes, terá um forte desenvolvimento nessa área. Penso que em alguma altura os constrangimentos atuais que existem, quer a restauração ou outros que eu referenciei, serão ultrapassados e a partir daí sim, o turismo sustentável,
que é o que interessa. Mais do que isso não interessa, porque a ilha não tem dimensão, nem queremos as forças vivas com quem eu falo aqui da ilha, não é isso que pretendem. Não é um turismo massificado, mas sim um turismo que possa oferecer natureza a quem procura a natureza, e aí penso que vamos ter um crescimento no futuro próximo até. A Graciosa foi uma opção de vida, por circunstâncias várias, no caso profissionais, familiares. Foi o lugar onde eu acabei por optar viver, e tenho feito a parte que posso. Nunca é o suficiente, nem tudo o que devia, mas tenho feito a parte que me toca, que estão dentro das minhas capacidades, para que a ilha tenha um desenvolvimento positivo, em que eu a deixe num estado melhor do que eu encontrei quando cheguei, que acho que é a minha obrigação, e de todo o ser humano tem essa obrigação de deixar este planeta, o lugar onde vive, melhor com o que encontrou, em todos os aspectos sociais, económicos e até humanos.